Por favor, convido então o Raul Lodi, por favor, para vir aqui. A minha relação com a Fundação Gilberto Freire é uma relação amorosa, uma relação profissional, e aproveito esse momento aqui para celebrar a obra de Gilberto, a qual tenho grande apreço e tenho uma relação de interpretação também continuada. E o tema que me pediram para conversar com vocês, eu achei um tema muito interessante, porque o Gilberto tinha uma visão extremamente complexa da realidade. Ele jamais veria um tema isolado de outro tema, ele tinha uma visão extremamente organizada e sugestiva. Eu acho que a obra de Gilberto é extremamente sugestiva na perspectiva em que ele pode lembrar e projetar e, principalmente, ir além do seu tempo. O que foi pedido é um tema muito próximo à obra de Gilberto, que é Modo e Cotidiano da Civilização do Açúcar. Eu estou pegando um pedaço de um artigo, de um capítulo, de um livro que está em produção pela Top Books, chamado Caminhos do Açúcar, na obra de Gilberto Freire, que tem vários capítulos, além de gastronomia, de comportamento, de arquitetura e principalmente sobre roupa. Gilberto trabalha a questão do modo e da moda numa visão extremamente complexa e plural, visto que a obra dele é uma obra plural, não é uma obra linear, ele não é dogmático, ele não tem uma visão histórica determinista, é até um pouco parodiando. A gente não pode ler o Gilberto Freire de uma forma literal, como se lê a Bíblia de uma forma literal. Ele é extremamente simbólico, metafórico e, como eu já disse, avant-garde. A questão da roupa na obra de Gilberto Freire é muito importante, como a questão da comida, a questão da arquitetura, a questão da religiosidade, no momento que ele fala que os santos são lavados, são perfumados, são enfeitados, são acariciados e, às vezes, sexualmente venerados diante da beleza apolínea de um São Sebastião, ou do drama de um Senhor morto, ou de um menino Deus nu, inclusive, que as freiras davam banhos. Até hoje, no Convento dos Humildes, no Recôncavo da Bahia, próximo ao Dia de Reis, várias imagens de meninos deuses, ou Deus, que no caso só é um, né? É difícil para fazer uma concordância. Eles são lavados e perfumados com alfazema. Existem vários e vários enxovais de renda, cambraia de linho, bordados. Oi, Kika, está aí? Eu não te vi, viva. E outros temas importantes dentro dessa relação complexa. Então, a comida, a roupa, a casa, o modo, a moda, o sentimento. Casa Grande Senzala é a obra germinal, mas do próprio Gilberto eu ouvi ele dizendo para mim, a obra que eu gostei mais de escrever foi Nordeste. E Nordeste realmente é uma obra sensacional. É uma das obras que eu tenho mais carinho e no sentido de buscar nela muita inspiração. Pela primeira vez em língua portuguesa é publicada a palavra ecologia na obra Nordeste. Quando teve o grande evento no Rio 2000 e alguma coisa, há uns anos atrás, Eco 92, né? Então eu fui convidado a representar a Fundação para vários eventos dentro dessa perspectiva de uma história, né, de uma história social voltada à ecologia. Tudo isso interessa a roupa. Para voltar ao capítulo e apenas dar algumas sugestões para a gente conversar um pouquinho, visto que isso não é uma conferência, é um bate-papo, e eu pessoalmente vejo como uma celebração à obra de Gilberto. O nome do artigo é Um Recife Afro-Muçulmano, ou Por Debaixo dos Panos, ou Corpo Protegido. A questão de gênero em Gilberto, história do cotidiano, história da vida privada, são temas profundos e atualizados numa perspectiva não apenas de uma formação linear da sociedade brasileira, mas numa formação extremamente
de urdidura, como se fosse um tecido em movimentos horizontais e verticais, numa sincronia de pensamentos e formas reflexivas sobre as relações sociais e de gênero. Então, ele determina muito bem uma sociedade machista, patriarcal, poligâmica, não oficial, mas na realidade, o papel da mulher sobre as suas mais várias condições, né? E aí ele finca um dos temas que eu considero pioneiros na obra de Gilberto e muito pouco ainda desenvolvidos no âmbito das ciências sociais e antropológicas. É a questão da biafricanidade na formação da sociedade brasileira, visto que ele dá ênfase à questão Magrebe dos povos do norte continente africano, de uma África mediterrânea, conformadora da própria civilização ibérica, que por quase 800 anos, o único emirado saído do Marrocos vai para a Espanha e lá espraia-se pela Península Ibérica uma presença africana. E entender tantas e quais e diferentes Áfricas formam e constituem essa visão e essa compreensão plural de afro-relações. Pode-se dizer que, na verdade, o ibérico, principalmente o homem lusitano, colono oficial, ele é um euro-africano ou um afro-europeu, sem a menor dúvida. Depois, no processo abjeto da escravidão por 350 anos oficiais, novas relações na diversidade desse continente chamado África. Eu tenho uma coisa muito interessante a dizer. Quando eu dava aula na universidade, eu parei de dar aula em 83, que eu percebi que os alunos não sabiam mais escrever, só sabiam escrever o nome, eu percebi que um aluno me perguntou, no curso de pós-graduação em História, professor, qual é a bandeira da África? Aí eu falei assim, poxa, bandeira da África? Aí eu logo, no meu pensamento, é o pan-africanismo? Lógico que não. A visão extremamente reducionista de um continente com quase 1 bilhão de pessoas, um continente onde se fala mais de 2.000 línguas, um continente onde certamente não é o Australopithecus, Homo sapiens sapiens, nasce e a humanidade afrodescendente, com certeza, porque a arqueologia já assim o definiu nas suas mais novas pesquisas. Por que tudo isso? Tudo isso interessa na obra de Gilberto Freire? Sim, porque ele aponta para esses vetores da formação da sociedade brasileira nessa pujança, nessa visão múltipla, rica e plural. Tudo isso me fascinou muito na obra de Gilberto, tudo isso me fascinou muito na compreensão da própria relação que ele tinha de amorosidade com o Recife, que foi a sua lente, que foi o seu foco para espraiar por Pernambuco e pelo Brasil numa visão não generalista, mas numa visão sensível, acurada e cuidadosa. Eu sempre faço isso. Preparo um texto para não ler, mas eu junto vários e depois eu faço um livro. É muito prático. Na verdade, eu vou transgredir o texto, que não... A gente sente a questão da energia, não é para ler o texto, é para levantar essas questões e eu fico muito sensível ao ambiente e ao olhar de vocês. O Gilberto ele fala do corpo coberto, da mulher aprisionada na casa. Eu falo de Gilberto, século XIX, na formação social e cultural de uma sociedade patriarcal, canavieira, sobre a cana sacarina, de uma colonização euro-africana, numa experiência de barroco tardio, numa estética colonial brasileira. Nesses contextos, numa escravidão extremamente perversa que traz para o Brasil cifras ainda não acordadas, mas em torno de 6 a 10 milhões de pessoas